Novidade importante também no Corinthians. Teve zagueiro recusando 2 ofertas de rivais do Brasil. Para completar, Marcelo Paz é o novo diretor de futebol do Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os bastidores dessa história e conta também que Bruno Spindel virou o homem forte do futebol no Cruzeiro. Reviravolta no Corinthians, Bruno Spindel não será mais o executivo de futebol do Timão. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes sobre essa história. Tem últimas no mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Para sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar aquilo que todo mundo já imaginava. Fabinho Soldado é novo diretor executivo de futebol do Colorado. O acordo foi fechado na noite dessa sexta-feira. Ele assinou contrato de 1 ano e fica no Inter até dezembro de 26. Bora falar agora sobre um zagueiro do Corinthians que recusou 2 propostas de times da Série A para permanecer no Parque São Jorge. Eu me refiro a Gustavo Henrique, defensor de 32 anos de idade e um dos melhores do time na temporada. Em setembro, pouco antes de renovar seu contrato, Gustavo Henrique teve propostas grandes de Fluminense e Internacional. Os dois estavam dispostos a fazer do Gustavo Henrique dono de um salário maior do que ele tem no Corinthians. Timão, preocupado com a possibilidade de perder seu principal zagueiro ao longo da temporada, renovou o contrato do Gustavo Henrique até dezembro de 2027, lhe concedendo um belo aumento salarial. Gustavo Henrique, por exemplo, tinha vencimentos menores do que o do Kaká e do que o André Ramalho, algo incondizente, especialmente com a fase do Gustavo Henrique. Atleta que na temporada atual jogou 39 partidas com 4 gols e 1 assistência, havia chegado no ano passado do Valladolid, quando jogou em 2000, se a gente somar 2024 e 2025, 74 partidas, 6 gols e uma assistência. Importante registrar que o Gustavo Henrique foi o único jogador do Corinthians campeão da Copa do Brasil a figurar na seleção do campeonato divulgada pelo SofaScore. O SofaScore monta essa seleção baseado nas notas que os jogadores tiveram ao longo de todas as partidas e o Gustavo Henrique esteve na seleção final da Copa do Brasil. E Marcelo Paz é o novo diretor executivo de futebol do Corinthians. O acordo foi fechado nesse sábado, horas depois de um desacordo com Bruno Spindel. Já falo sobre o ex-dirigente do Flamengo. Quero te contar sobre o novo homem forte do futebol do Timão, aquele que chega para substituir Fabinho Soldado. Marcelo Paz sempre esteve na pauta do Corinthians, chegou a receber a oferta oficial em 2024. Antes do acordo com o Fabinho Soldado, o Paz, na oportunidade, entendia que precisaria ficar no Fortaleza. Foram vários convites de outros times grandes. E agora, com o rebaixamento do time para a Série B, ele optou por permanecer no Fortaleza, mas depois do segundo convite em menos de uma semana do presidente Osmar Stabile, Marcelo Paz tomou a decisão de se desligar do Fortaleza para fechar com o Timão. 10 anos à frente do Lion, tirando a equipe da 3ª divisão do futebol brasileiro e a colocando na elite do futebol nacional, com 7 títulos cearenses, título da Série B, tri da Copa do Nordeste, finalista da Sul-Americana, 2 vezes no G4 do Brasileiro e 7 anos consecutivos na 1ª divisão. Queria destacar um pouquinho do que é o Marcelo Paz, o novo homem forte do futebol do Corinthians. Uma pessoa que negociou um atleta com o Marcelo Paz na época do Fortaleza, contou que o empresário, depois de acertar tudo, falou: Marcelo, separei essa quantia em dinheiro para você, pelo negócio. Marcelo Paz ficou muito revoltado com a situação. Diz que não tem o menor cabimento aceitar esse tipo de circunstância. E quase melou o negócio que estava fechado. A contratação do atleta foi confirmada sem o pagamento dessa bola, dessa grana a mais. Marcelo Paz é desse estilo. Resta saber como é que ele vai se sair num Corinthians que ficou marcado pelos últimos anos por conta de uma série de coisas nada claras e muito obscuras. Só para completar, em relação ao Timão, registrar que além de Marcelo Paz, o Corinthians ainda busca um coordenador de futebol, uma espécie de gerente. E a ideia é trazer um ex-jogador, Paulinho, hoje no Mirassol, e Júlio César no Red Bull Bragantino, são 2 das possibilidades. Apesar de ter sido preterido pelo Corinthians, Bruno Spindel não ficou muito tempo desempregado. Na tarde desse sábado, o Cruzeiro anunciou de forma oficial sua contratação como novo diretor executivo de futebol. Ele chega para ocupar um lugar que havia ficado meio vago, embora com a promoção do Joaquim Pinto. A verdade é que o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, entendeu que o Joaquim Pinto não estava preparado para ser
o homem forte das negociações, além da condução do dia a dia do elenco de futebol. Até por isso, Bruno Spindel está contratado, vai estar no dia a dia das viagens, da delegação, para resolver problemas do time, além da comissão técnica. Bruno Spindel que chega referendado por Tite, eles trabalharam juntos no Flamengo, o novo comandante do Cruzeiro passou as melhores referências possíveis sobre o dirigente, que não fechou com o Corinthians por conta de um desacerto financeiro. A verdade é que o Bruno Spindel havia pedido R$280 mil por mês de salário, valor considerado alto pelo presidente Osmar Stabile. E além disso, ele começou a sondar e cogitar jogadores grandes, muito caros. Para a nova realidade do Corinthians, o presidente Osmar Stabile pretende montar um time mais operário. Diante desse cenário, o Stabile preferiu fechar com o Paes do que com o Spindel. Sorte do Cruzeiro, que fechou com um bom, ótimo executivo de futebol, e ele já assume a partir de agora para tocar em parceria com o Joaquim Pinto. Só para completar em relação à Raposa, na busca por reforços, Vitão nesse momento muito mais perto de virar jogador do Flamengo do que do Cruzeiro. Assim que tiver novidade eu volto para contar para vocês. Curtiram o vídeo? Não esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. Quero falar agora sobre o Corinthians, quanto o Timão recusou na proposta feita pelo Milan pelo goleiro Hugo Souza. A oferta recentemente rejeitada era de 6 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus, condicionados à performance do goleiro com a camisa do Milan. O interesse do Milan no Hugo Souza é antigo e, algum tempo atrás, especulou-se lá na Itália que Hugo Souza seria contratado se o Manhã não tivesse seu contrato renovado. O contrato do goleiro francês se encerra em junho de 2026. Já prevendo a dificuldade de ficar com o Manhã e muito animado com o desempenho do Hugo Souza, recentemente até convocado para a seleção brasileira, o Milan antecipou esse movimento e fez a proposta de compra, mas o Corinthians decidiu por rejeitar, imaginando que ele vai valer bastante mais. Importante registrar que essa informação da proposta do Milan foi divulgada pelo meu timão. O Corinthians é dono de 60% dos direitos econômicos, o Flamengo ficou com outros 40%. Esse foi um dos melhores negócios do Fabinho Soldado como executivo de futebol do Corinthians. O Fabinho conseguiu a compra do atleta por apenas 5 milhões de reais. Para repercutir uma informação que vem da Inglaterra. Isaac, centroavante sueco, contratado por um caminhão de dinheiro pelo Liverpool, precisou passar por uma cirurgia por conta de uma fratura na fíbula, certo? Pois bem, de acordo com o site 365, o Liverpool procura de forma emergencial por um substituto para que possa jogar por 6 meses até o fim da temporada. E uma das possibilidades, acredite se quiser, Memphis Depay, atacante do Corinthians e da seleção holandesa, o maior artilheiro da sua seleção nacional, estaria na mira do Liverpool. Corinthians assegura que não foi procurado, mas posso contar que se essa oferta acontecer, Corinthians vai adorar fazer negócio. Primeiro, porque se livra de um custo de 6 milhões de reais por mês. O contrato entre Memphis e Corinthians só se encerra em junho do ano que vem. Depois, porque o Corinthians ainda teria direito a 5 milhões de euros da multa. Está previsto no contrato entre as partes que se o Memphis Depay quiser ir embora, o clube que o contratar precisa pagar 10 milhões de euros de multa, 5 milhões de euros para o Corinthians, 5 milhões de euros para o Memphis Depay. Se o Liverpool procurar o Memphis, é natural que o acordo acabe saindo. E o Memphis abra mão dos 5 milhões de euros a que teria direito. Dessa maneira, custaria ao Liverpool apenas 5 milhões de euros para trazer o centroavante ou o atacante corintiano. O que você pensa sobre essa possibilidade? Acha que o Memphis caberia no Liverpool de hoje? Já usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Minha família, ficamos aí com o nosso giro de notícias importantes e atualizadas do Coringão, né? Informações de bastidores e mercado. Tá pegando fogo, né? O Liverpool querendo o Depay, Marcelo Paes, um ótimo dirigente aí que o Corinthians fechou. O cara ali transformou da água para o vinho o Fortaleza, né, que estava na 3ª divisão e colocou ele até em Libertadores da América. Enfim, ótimo nome aí para o Coringão. Deixe no comentário sua opinião sobre essa movimentação do Corinthians aí no mercado. Deixe no comentário sua opinião, não esqueça de deixar like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e siga para mais. Até o próximo vídeo, vamos com tudo para cima, tchau!